E quando a gente fala em conceituação cognitiva, a gente vai falar sobre 3 níveis de conceituação possíveis de serem feitas, tá? Não necessariamente a gente vai precisar fazer os 3 níveis de conceituação, isso vai depender muito dos objetivos, do paciente, da urgência terapêutica, das demandas mesmo que vão aparecendo ali durante a sessão, tá? Mas é importante que a gente saiba que existem 3 níveis, que é o nível descritivo, transversal e o nível longitudinal. São basicamente cortes diferentes que a gente pode fazer a partir da queixa que o paciente traz, a partir do problema e, né, do próprio paciente. Então, são cortes diferenciados que a gente vai fazer a partir da queixa trazida pelo paciente, tá? O nível descritivo, como o próprio nome já diz, ele tem a proposta de descrever o problema. Para nós, enquanto, né, psicólogos, e para o paciente, naturalmente. Então, o nível descritivo da conceituação, ele tem a proposta de fazer o paciente entender o que é que ele tem. Como é que a terapia pode me ajudar? O que é que de fato eu tenho pensando em termos do modelo cognitivo comportamental. Aqui no slide vocês podem ver o modelo de conceituação de 5 partes, né, de Padesky, que é um modelo que vai trazer justamente essa imagem gráfica que vai poder apresentar ao paciente. É importante que a gente apresente esse modelo gráfico ao paciente justamente para que ele entenda como que essas variáveis, né, como que a situação, os pensamentos, reações físicas, comportamentos, estado de humor, eles interagem quando a gente pensa na queixa que o paciente está trazendo e como um, na verdade, está relacionado ao outro, não de uma forma de A levando a B, mas de A levando a B, B levando a levando a C, C levando a B, C levando a A, né, para que o paciente ele consiga começar a entender, né, do que se trata o problema dele e entender realmente diante do que ele tá, o que ele está vivendo, né, quando se pensa em termos de modelo cognitivo comportamental. Então, quando o paciente ele traz, né, uma queixa, por exemplo, de procrastinação, a gente pode perfeitamente trazer esse modelo, colocar ele à disposição do paciente e a gente ir preenchendo esse modelo aí junto com o paciente, substituindo, né, as informações gerais, os nomes gerais, né, por informações que o paciente ele traz naquele momento, para que ele vá ali já entendendo como uma coisa faz sentido, como aquilo é lógico para ele, porque só esse entendimento, né, essa descrição que essa conceituação descritiva vai trazer, vai proporcionar um alívio para o paciente, porque ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, a terapia pode me ajudar, eu entendo o que é que eu tenho. Talvez seja mais interessante, inclusive, também desenhar esse modelinho para o paciente, porque além dele começar a entender esse nível descritivo, ele também já vai começar a ter a base para fazer a reestruturação cognitiva que vem logo depois. Então, quando o paciente entende desse jeito, ele vai ter muito mais chance de entender a relevância dos pensamentos automáticos que ele tem. Porque sem isso ele não vai, talvez, pegar a ideia de por que o pensamento automático é tão importante e tão enfatizado na terapia. E é importante, né, Dan, que quando a gente vai colocando, desenhando aí junto com o paciente, né, colocando as informações que ele traz dentro desse modelo aí das 5 partes, o paciente ele vai começando a entender como uma coisa está relacionada com a outra e como mexendo em uma parte eu consigo ter mudança em outra parte. Isso também gera um alívio, isso também amplia a esperança do paciente, né, no processo terapêutico. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e colocar isso para o nosso paciente, lembrando que a terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia que tem uma proposta fortíssima psicoeducativa. Falando aí do segundo nível de conceituação, a gente tem um nível transversal, que é o nível em que a gente vai cortar, digamos assim, né, a demanda do paciente, o problema do paciente, desculpem, considerando também os fatores precipitantes e os fatores mantenedores, né? A gente vai olhar aí, vai buscar entender, né, o que é que trouxe, né, o que é que antecedeu, digamos assim, aquela manifestação, aquela queixa, e a gente vai entender, buscar entender também, né, o que é que vem mantendo aí o paciente onde ele está. Então, por que esse paciente ele continua tendo esse problema? Porque esse é um problema da vida do paciente, né? O que é que precipitou? O que é que mantém esse problema? É como se o nível transversal de conceituação ele fosse buscar responder essa perguntinha aí, né? Por que eu tenho e continuo tendo isso? Então, isso aí vai ajudar o paciente, de fato, a persistir mesmo no processo, a buscar entender e ampliar, de fato, para a gente, enquanto psicólogo, as nossas áreas de intervenção, né? Então, a gente sai ali da possibilidade de intervir em todas aquelas partes ali que o modelo de conceituação a nível descritivo traz e amplia ainda mais as nossas áreas de intervenção, porque a gente vai poder olhar também para os fatores precipitantes e os fatores mantenedores. Então, a gente vai ter muito mais, digamos assim, campo, né, muito mais material para trabalhar.
E nesse slide aqui, vocês podem ver um modelo gráfico que a gente produziu, que ele se assemelha bastante ao diagrama de conceituação cognitiva, né, que a gente vai ver, vai achar facilmente aí nos livros clássicos da terapia cognitivo-comportamental, mas que a gente organizou aqui de uma forma talvez um pouquinho inversa, né, porque quando a gente olha para aquele diagrama de conceituação cognitiva, a gente vai ver ali, começando, né, da história de vida, as crenças centrais, intermediárias, estratégias compensatórias, e depois vem lá pensamentos, né, situação, etc e tal. Então, aqui a gente fez de uma forma um pouco inversa, imaginando que a gente está aí cortando, digamos assim, o problema do nosso paciente a nível transversal, de modo que a gente consiga olhar para a situação, pensamento, o significado do pensamento e como isso vai dar dicas para a gente, né, sobre as crenças centrais e intermediárias do paciente, mas olhando para isso aí, pensando nos fatores desencadeantes e mantenedores, já que a gente está falando de uma conceituação a nível transversal. Então a gente não só descreve, a gente não só olha para investigar qual o significado do pensamento automático, quais são as crenças centrais e crenças intermediárias e estratégias compensatórias para descrevê-las, mas também para enxergar como que, por exemplo, essas crenças centrais, esses pensamentos, esses significados de pensamentos com conteúdo semelhante, por exemplo, estão relacionados a fatores desencadeantes e como, por exemplo, as crenças intermediárias e estratégias compensatórias, por exemplo, podem estar aí servindo como fatores mantenedores do problema. Então a gente vai olhar, a gente vai descrever, mas a gente vai olhar também a partir dessa descrição, olhando aí de uma forma transversal para entender, como a própria conceituação transversal propõe, quais são os fatores desencadeantes e os fatores mantenedores. Pois é, e é importante que a gente entenda que na conceituação cognitiva a gente vai começar a fazer associações entre como eventos externos influenciam nas nossas cognições e emoções, assim também como os próprios eventos internos podem ser situações para que a gente tenha outros pensamentos secundários. Por exemplo, eu posso ter um pensamento que me gere ansiedade e o fato de estar tendo esse pensamento que me gera ansiedade, eu estar também tendo pensamentos que eu esteja com raiva por estar tendo ansiedade, ou fique triste por estar tendo ansiedade. Ou até às vezes eu tenho um pensamento aversivo e faço um comportamento específico por conta de ter esse pensamento aversivo. Então, conceituação cognitiva é entender como que eventos externos se relacionam com seus eventos privados, assim como os seus eventos privados se relacionam com outros eventos privados. E aí a gente vai ter realmente uma complexa rede de influência, né? Pensamentos também causam outros pensamentos, pensamentos também causam comportamentos, comportamentos causam pensamentos, causam emoções e tudo mais. Perfeito. E quando a gente olha para esse modelinho gráfico, né, Dan, talvez fique mais fácil da gente justamente entender isso aí, né? Esse detalhe bem importante que você trouxe, em que a gente olha, por exemplo, né, no slide vocês vão ver as setinhas ali, as setinhas que vêm das crenças centrais, por exemplo, né, apontando para os fatores como possíveis fatores desencadeantes, quando a gente pensa talvez em alguns, né, em pensamentos, em crenças, enfim, e também situações, questões, coisas externas, enfim, que podem também surgir ali como fatores desencadeantes, né? Então eu acho que quando a gente vai aplicando ali dentro de um modelo um pouco mais amplo, né, Dan? Eu acho que fica mais fácil da gente entender como o processo ele não é linear como muitas vezes quando a gente entra em contato pela primeira vez com talvez com a conceituação, com o diagrama de conceituação cognitiva clássico, né? Talvez a gente vá pensando aí numa linearidade muito certinha, que acaba muitas vezes até por dificultar mesmo o entendimento do nosso paciente e a conceituação, porque a gente fica ali buscando, né, como é que a gente liga uma coisa na outra de uma forma linear. E a gente vai perceber que, né, durante o processo a gente vai perceber que não tem uma linearidade ali a ser seguida, né? Um exemplo bom eu posso trazer bem simplesmente aqui. Um sintoma de coração pode gerar um pensamento de eu vou morrer e o significado do pensamento automático ser uma crença de vulnerabilidade. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu estou tendo o pensamento de eu vou morrer, esse meu pensamento pode ser uma situação para outro pensamento. Eu me pego pensando que eu vou morrer e sentindo esse medo, e isso sendo uma situação, eu acabo tendo o pensamento de eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa incapaz, e aí isso ativar uma outra crença minha. Então, na mesma situação, eu posso ter dois modelos desse ocorrendo ao mesmo tempo. Tanto um modelo de vulnerabilidade que chega nessa crença central de vulnerabilidade, como o fato de estar reagindo a esse tipo de estímulo desse jeito me faz com que isso seja um gatilho para que eu pense que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa inadequada, que eu sou uma pessoa feia, incapaz, enfim. E aí a gente consegue ver essa rede complicada e totalmente não linear de como o ser humano vai funcionando.